Abra comigo a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 2. Ajusta para mim, por favor, Reinaldinho. Eu gosto de me ouvir, não estou me ouvindo. Mais uma vez, lembrar aqui o pastor Adonai, lembrar aqui a bispa Rafaela. Eles não gostam disso, brincadeira. Mas são irmãos amados, crianças que estão aqui conosco, que tiveram desde o início da igreja aí, longa jornada, né, pastor Adonai? Solteiro. E a gente fez muitas coisas maravilhosas aqui com esses irmãos do passado. E glória a Deus pela vida deles. Hoje estão servindo lá em Brasília, nossa congregação lá em Brasília. Temos uma outra congregação aqui perto da gente também. Futuramente a gente vai saber quem é. Mas glória a Deus, porque Deus tem expandido, né, pessoas assim pelo Brasil inteiro. Wesley, tive a oportunidade de estar com Wesley lá em Boa Vista, servindo ao Senhor também em Boa Vista. Alexandro, lá em São Mateus, pessoas que tiveram conosco aqui, que levaram a identidade, que levaram o propósito nosso. Isso é muito legal, queridos, a gente realmente trabalhar, como disse o pastor Reinaldo, formar pessoas para que eles possam formar outros. E o Alexandre, ele levou muito material nosso aqui, quando ele esteve lá para a igreja onde ele tá servindo, material da comunidade para aplicar lá no início. Isso foi um negócio realmente maravilhoso. E glória a Deus por isso, porque tem se expandido. Isso fora em outros lugares também. Nós temos um irmão lá no Amapá, que esteve conosco aqui hoje. Ele está também repicando isso lá no Amapá, em Bacapá. Isso é muito legal. Pessoas que, esse era estudante, a maioria estudante realmente, estiveram conosco aqui esse tempo e levaram um pouco dessa identidade para onde eles foram. Também Equador, tem um irmão que esteve aqui no Equador, esteve conosco aqui também, vez por outra ele fala conosco. Isso é muito bom a gente manter esse contato e saber que a comunidade, saber que o que a gente realmente plantou aqui está sendo repicado em algum lugar desse país. Atos capítulo 2, sejam bem-vindos, graça e paz a todos, se sintam à vontade, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos glorificar o Teu santo nome mais uma vez. Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para, Senhor Deus, Te exaltar. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, Espírito Santo de Deus, pelos Teus feitos maravilhosos, por aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas e no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, por cada família aqui representada. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, consolidar, Senhor Deus, em nome de Jesus, consolidar cada família, cada pessoa, Senhor Deus, da criança, Senhor Deus, ao adolescente, para que sejamos um corpo, Senhor Deus, Pai Santo querido, voltados para o Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus, no decorrer desse dia, que o Senhor nos traga discernimento, nos dê discernimento, compreensão da Tua palavra, aquilo, Senhor Deus, que nós ouvimos falar, Senhor Deus, aquilo que nós lemos, Pai Santo querido, que seja uma realidade no meio do Teu povo. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, nós Te louvamos e glorificamos a Ti, Senhor. Se sinta presente em nosso meio, ser presente em nosso meio, sinta-se à vontade no nosso meio para falar conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fica à vontade, queridos. Palavra, quando eu estava certo dia assim meditando, e costumo, algumas vezes eu perco o sono pela madrugada,
e recorro, né, para ler alguma coisa, ficar meditando alguma coisa. Muitas vezes deitado, eu fico pensando em algumas passagens bíblicas, em alguns ensinamentos, algumas ministrações que a gente ouve, e eu cresço muito com isso. Eu sempre digo que gosto de ouvir todas as pessoas, né? Gosto de ouvir da criança ao mais adulto da igreja. Eu me sinto muito edificado, muito abençoado. Isso tem realmente assim sido uma coisa muito maravilhosa para mim. E em uma dessas manhãs que eu acordei, me veio essa passagem sobre esse texto lá de Atos. E eu quero estar assim, repartindo com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que seu coração esteja mesmo aberto para receber, em nome de Jesus Cristo. E uma coisa muito interessante, queridos, é que nós, igrejas, temos uma mania de olhar para trás, né, e imaginar que isso aconteceu naquela época. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás. E que isso não é uma realidade mais hoje para a igreja. E nós vamos, ao longo do tempo, preenchendo, né, essas lacunas que nós dizemos que elas deixaram de existir, com outras coisas. Isso tem realmente assim vindo ao meu coração para que a gente atente para aquilo que Deus tem feito, que fez, que está fazendo, vai continuar fazendo, porque a palavra diz que ela não muda. Deus não muda. O Deus que agiu lá em Pentecostes naquela época é o mesmo Deus que age hoje, amém? O Espírito Santo que se manifestou para aquele povo naquela época é o mesmo que se manifesta para a igreja hoje. O Cristo que foi anunciado naquela época é o mesmo Cristo que é anunciado hoje. Então não tem diferença entre as coisas que aconteceram naquela época e hoje. Não tem diferença entre mim e você que está servindo ao Senhor, que não experimente daquilo que os irmãos experimentaram naquela época. O que acontece é que a gente muitas vezes entende, Telzinho, que aquilo foi passado. Aqui nós não somos museu, queridos. Nós não somos museu para colocar uma coisa lá, aquilo passou. Não, somos vivos. A igreja do Senhor é uma igreja viva, ela não é uma igreja morta, de passados. O que aconteceu lá não acontece mais hoje aqui. Vamos inventar uma outra coisa. Vamos experimentar de uma coisa nova para atrair pessoas. Não, nós não atraímos ninguém. Quem vai fazer isso realmente é o Espírito Santo, como fez naquela época. Coisa muito interessante, Pentecostes, os irmãos conhecem que era 50 dias depois da Páscoa. Transcorria os 50 dias depois da Páscoa. Isso aconteceu logo depois que Jesus ele é ressurreto na Páscoa, né? E os irmãos estavam trabalhando isso. A definição para Pentecostes: festa das semanas, festa das colheitas, festa dos primeiros frutos e festa das primícias. Se você for observar esses textos lá no Velho Testamento, você vai ver que eram coisas que eram colocadas diante de Deus, levadas a Deus como o seu melhor. E a pergunta para a igreja nessa manhã: qual é o seu melhor? Todos nós temos o melhor para oferecer para o Senhor. Lá eram as sementes. Isso era tão importante, porque Deus falou para esse povo naquela época, que ele produziria 6 anos boas sementes. E que no 7º ano eles não trabalhassem, eles não plantassem, não fizessem nada. Era um ano sabático para ele, que eles se dedicassem a ele. Que aquilo que eles produziram no 6º ano, ele produziria muito, para que no 7º ano eles dedicassem isso a ele. Existe uma corrente, pastor Donai, que é um estudioso da Bíblia, que diz que os 70 anos que o povo passou em Babilônia, cativo em Babilônia, foi algum período da história deles que eles deixaram de levar essas primícias para o Senhor. Porque ele dizia assim: olha, você vai produzir 6 anos, no 6º ano eu vou dar essa produção em dobro, em triplo, vou quadruplicar, vou quintuplicar isso aí, para que vocês esqueçam
o 7º ano. E outra coisa interessante para nós, Pentecostes, quando você fizer a sua colheita, não rebusque aquilo que cair. Deixe como está. Para quê? Para que a viúva, para que o órfão, para que o necessitado, para que o estrangeiro, e também até para que os animais se alimentassem daquilo que caísse. Não pegue, deixe. Isso para o Senhor era uma primícia. A observância daquilo que o Senhor nos mostra é uma primícia. Se Ele diz dessa forma, se Ele nos orienta dessa forma, nós não vamos querer fazer diferente, arranjar uma coisa diferente. 7º ano, se dedique a mim. Uma coisa muito interessante para a gente vai ver aqui, algumas vezes ele falando de sábado. Sábado para Deus não era um dia literal. Tipo que nós fazemos hoje, trabalhamos sexta, de segunda a sexta, e o sábado é um dia literal. Não é para Deus, não era um dia literal, mas era uma aliança. E eu não duvido nada que isso continua sendo uma aliança entre Deus e nós, pastor Kleber. Deus, ele fez uma aliança com o povo. O descanso era uma aliança com o povo. Descanso sabático. O 7º ano era uma aliança com o Senhor, era o ano sabático. Não faço nada. Deixa a terra descansar. Agrônoma, ela sabe que se machucar, vai chegar um dia que essa terra não vale nada. Uma vez eu estava vendo um programa desses rurais aí, numa cidade do Mato Grosso do Sul, que eles plantavam, passavam o arado, chegou um tempo que aquela terra estava dura, não nascia mais nada naquele lugar, nem capim nascia naquele lugar. Deixa a terra descansar, é o pousio dela. Vai chegar um momento que Deus vai requerer de você um tempo. Esquece tudo. Senhor, mas hoje eu tenho culto. Esquece o culto. A sua primícia para mim. Te dedica a mim. Vai para o seu quarto. Trancado no seu quarto, me busca. Senhor, mas hoje eu tenho que louvar. Transfere para outro. Não vai ficar sem louvor porque nós temos uma equipe grande aqui. Senhor, hoje eu não tenho condição de pregar. Tem gente que prega na igreja, não vai ficar sem uma palavra, porque a palavra não é do pregador, é de Deus, é do Espírito Santo. Não vai ficar, queridos. Pastor Donai esteve conosco desde o início. Nós ficamos 3 vezes sem pastor nessa igreja. Nenhum momento, nenhum final de semana deixamos de fazer culto. Tinha sempre alguém que tocava, tinha sempre alguém que falava. Nenhum momento. E não vai deixar. Um desses dias, eu estava conversando, antes da saída do pastor Davi, conversando com ele, com o pastor Reinaldo, numa reunião, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, igreja. Se um dia sair pastor Reinaldo, sair pastor César, se saísse ele na época que ele estava ali, se um dia nós 3 fomos tirados daqui, a igreja vai continuar do mesmo jeito. Ela vai fazer as mesmas coisas, talvez até melhor. Porque ela não é nossa, é do Senhor. A igreja é do Senhor. Ele vai levantar pessoas, Ele vai capacitar pessoas, Ele vai habilitar pessoas. Aqueles que acham que não tem nenhum dom, Ele vai mostrar que essa pessoa tem dom. E vai continuar. Não tenho dúvida disso. Pentecostes, festa das semanas, festa das colheitas e festa das primícias. Ficava entre Páscoa e tabernáculos. 50 dias depois,
E é interessante que o Senhor fala para ele, eu quero que você abra comigo lá em Lucas. Lucas capítulo 24. 24, 49. Há uma orientação de Jesus para esse povo que estava indo com ele ali. Lucas 24, 49. A palavra do Senhor diz assim. Aleluia. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E aí uma coisa interessante que eu encontro nisso é que havia uma unidade realmente muito interessante nesse povo lá. Havia naquele lugar, e a gente vai ver que algumas coisas aconteceram naquele dia, naquele movimento, naquela época, para que isso realmente se manifestasse. O que tinha em Pentecostes? O que tem hoje em Pentecostes? O que há hoje? E uma das coisas que a gente observa, em primeiro lugar, é que havia lá arrependimento. Se a gente vê os versículos anteriores, Lucas 24, 47, a gente via que havia arrependimento. Primeira coisa que o Senhor requereu daquele povo foi arrependimento. Eles tinham que se colocar diante deles. Eles tinham que se colocar diante um do outro. Talvez até alguma encrenca que houvesse entre eles, eles tinham que ir ali e pedir perdão. Se reconciliar. Isso pode ocorrer no nosso meio. Nós não somos isentos nem imunes a essas coisas. Tinha que haver arrependimento também entre as nações. E você vai ver que Pentecostes ele reúne grandes nações. Uma quantidade de nações. Isso quer dizer para a gente nos dias de hoje, queridos, que esse movimento, ele não foi naquela época, ele continua até os nossos dias. Não parou. Aleluia. A outra coisa que a gente vê em Pentecostes, havia comunhão, companheirismo, unidade, concordância e principalmente submissão. Por que submissão? Nós temos na igreja vários departamentos, nós temos na igreja líderes que nos orientam. A palavra dessas pessoas, elas têm que ser ouvidas, têm que ser obedecidas. Pastor Kleber, que é um militar, também foi militar uma época. E a gente aprende na caserna que nós temos que obedecer. Somos treinados a obedecer ordens, desde que essa ordem não seja absurda. Então, quando nós recebemos uma direção, nós temos que realmente obedecer. Nós temos que olhar para os departamentos da igreja e ver a liderança que existe nesses departamentos. Reconhecer, nos submeter a eles. Seja qual posição que você tenha, seja qual idade que você tenha. Pentecostes havia comunhão. Ele disse assim, olha, permaneçam na cidade. Havia também em Pentecostes obediência, permanecer em Jerusalém. A palavra diz para juntos, ele diz que eles todos estavam juntos nesse dia lá. E a palavra juntos é concordemente, ajuntados, em harmonia. Homens, mulheres, crianças, servos e servas, igreja. Tem uma coisa que eu falo para a igreja que muitas vezes a irmã Beth me repreende. Eu não quero que você fale mais isso, mas eu não posso deixar de falar isso. Eu desobedeço porque isso é uma ordem absurda, pastor Kleber.
Não fale mais de jovens, não fale mais de criança, não fale mais de adolescente, não fale mais de homens, de mulheres. Eu não vejo um ajuntamento da igreja do Senhor naqueles dias separado, Vinícius. Colatino, porque tem vários Vinícius aqui. Não vejo, Vinícius Colatino, uma separação. Havia homens, havia mulheres, havia crianças, havia servos e havia servas, Mateus. Permaneçam em Jerusalém, não se afastem de Jerusalém. A promessa que é do Pai, ela só vai vir sobre vocês se vocês permanecerem em Jerusalém. Se vocês saírem, essa promessa não chegará a vocês. E eles permaneceram, ajuntados, concordando entre eles, em harmonia entre eles, esperando que do alto eles fossem revestidos de poder. Tem alguma diferença para a gente hoje, Marcos? Nenhuma. Nenhuma. Se nós acreditarmos, de fato, que quando nos reunimos aqui nesse lugar, em harmonia, concordemente, ajuntados uns aos outros, o que nós fazemos aqui vai ser exalado por essa comunidade, sim ou não? Sim. Sim. Quantas vezes a gente estava aqui no culto, pessoas passavam aí, paravam e entravam. Tem um senhor que a gente conhece aí, que ele passava aqui e falava assim: ô Aldeir, gosto muito de olhar para aquela igreja lá, porque vocês têm um templo muito bonito, bacana. Mas gosto muito mais de ver quando eu olho lá de fora, paro lá e vejo aquele templo cheio de pessoas. De vários bairros. Às vezes até de outras cidades. Aquilo que nós fazemos aqui em conjunto é o que Deus queria, o que o Espírito Santo queria para aqueles irmãos. Isso vai sendo como uma onda, passando por todos os lugares. Aleluia. Havia oração, e nessa oração, a palavra diz que era um só propósito, e um só pensamento, e uma só direção. Não havia uma coisa diferente da outra. Eu não estava orando por uma coisa e o pastor Reinaldo por outra. Nós estávamos concordando. E a palavra diz que quando se ajuntarem 2 ou 3 reunidos e concordarem a respeito de alguma coisa, Ronaldinho, será concedido, será feito. Mas no momento que eu oro, me ajunto com alguém, eu falo uma coisa, ele fala outra, não há concordância. Mas em Pentecostes havia concordância. Isso foi algo extraordinário. Aleluia. Uma outra coisa muito interessante também. Pentecostes havia inclusão. Havia inclusão. Eu quero que você abra comigo Isaías 56. Versículos 3. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 56, versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, Senhor, com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore morta. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, porque o eunuco não podia ter filhos. O nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará.
Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diga comigo, todos os povos. Isso foi replicado por Jesus lá no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas. A casa do Senhor é uma casa de oração para todos os povos. Pentecoste havia inclusão. Não havia ninguém melhor ou pior. Hoje nós temos uma ideia de sectarismo. Dizer quem deve participar das nossas reuniões ou não. Quem deve participar da nossa igreja ou não. A gente vê que chega até o cúmulo de a pessoa tirar uma outra, porque ela não tem que estar naquele lugar. Pentecoste não era desse jeito, queridos. A igreja de Pentecoste dos nossos dias também não tem que ser desse jeito. Ela não é sectarista. Ela não tem essa mania exclusivista de só ela. Não existe isso. Outra coisa que nós vemos, lá em Atos também, Atos capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia hoje um pouco. Capítulo 2, versículos 7 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos. Mais uma vez, o mundo daquela época estava reunido em Pentecostes. A ordem que Jesus deu para os discípulos, que eles permanecessem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder, o ajuntamento deles, aquilo foi uma onda que foi se espalhando em todas aquelas regiões, trazendo junto para eles pessoas que não conheciam o Senhor, para passar a conhecer o Senhor. Tem que ser o nosso objetivo? Sim. Versículo 8: Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todas as pessoas. Para quem acha que Pentecostes era uma questão de línguas estranhas, Deus estava fazendo com que eles falassem português. E essas regiões que estavam se achegando ao Senhor, ouvissem lá a tradução simultânea, inglês, francês, italiano, sei lá o que mais, chinês, japonês. Havia um mover de Deus que as pessoas realmente, elas entendiam aquilo que estava sendo feito. E era ordenado. Não há dúvida. No versículo 8, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Às vezes a gente entende isso,
né, e bloqueia. Se você não ora em língua, você não tem o Espírito Santo. Não estava falando disso. Pentecoste não estava falando disso. Pentecoste queria invadir as nações. Estava se traduzindo simultaneamente para aquelas pessoas que estavam ali, para que eles entendessem o propósito de Deus naquele lugar. Para que o Espírito Santo realmente fosse, atingisse o coração daquelas pessoas, o seu íntimo. Uma coisa muito interessante, queridos, Atos. Hoje você vai passear um pouquinho em Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles estavam em oração. Mais uma vez, um só propósito, um só pensamento, uma só direção. Quando nós olhamos também para Pedro, para Atos capítulo 12, versículo 12, nós vamos ler também um outro momento, quando Pedro estava preso, a palavra diz que a igreja concordemente estava orando por ele. Todos junto naquela casa. E diz que a casa era de Maria, mãe de João Marcos. A propósito, há realmente um direcionamento para isso, queridos. E mais uma vez, pouco antes dessa celeuma que nós passamos aqui, eu me reuni de novo. Às vezes eu sou chato nisso. E a irmã Beth fala, não seja chato, mas eu não consigo deixar de ser chato. Irmãos, precisamos trazer o relógio de oração. Pastores, precisamos trazer o relógio de oração. Quem sabe o que é relógio de oração? Boa parte, mas outros não sabem. Quem já participou do relógio de oração? Tem outros que não participaram. O que é o relógio de oração? Concordemente, um só propósito, uma só direção. Há um banner ali que ficava, com o turno de cada pessoa, 1 hora, apenas 1 hora. A palavra diz que em apenas 1 hora a Babilônia foi destruída, apenas 1 hora. Você vai separar do seu dia. Não custa. Quando você chega, coloca seu nome lá, talvez você não conhece ou não se reuniu com alguém ainda para orar junto. Talvez você não conheça. Mas o irmão que você não tem contato direto com ele, vai colocar seu nome lá, e naquele turno que você vai vir, o irmão está lá, e você vai ter oportunidade de orar com ele junto. Vai ter oportunidade de conhecer os anseios dos irmãos. Junto disso também tem um campo de observação para colocar os pedidos de oração. O Nilo não está aqui, não está. Mas no velório o Nilo falou para a gente assim, irmãos, que família somos nós? O velório do irmão Cristiano, que família somos nós? Que nós não sabemos o que o irmão está sofrendo. Verdade. Se nós tivéssemos um relógio de oração, a gente estaria sabendo que o irmão está precisando de oração. Porque estaria escrito lá no campo de observação. Enfermidade, sei lá, trabalho. A igreja estaria reunida por propósitos juntos. Pastores, precisamos voltar com o relógio de oração. Tem 2 armas que nós precisamos atentar: jejum e oração. Jejum e oração.
Lembra de Nínive? Quando veio a sentença para eles, o que eles fizeram? Juntaram toda a nação, jejuaram, clamaram para que ela fosse poupada, e ela foi poupada. Duas armas que normalmente a igreja ela vai aos poucos se distanciando disso: jejum e oração. Você pode imaginar assim: pastor, mas o departamento de criança ora, o departamento de adolescente ora, o departamento de jovens ora, o departamento de mulheres ora, o departamento de homens ora. São fragmentações. Talvez não sejam momentos, não sejam objetivos específicos. Talvez não sejam motivos específicos da igreja, mas seja do departamento, seja, né, da rede. Fica aí a dica para o pastor Reinaldo. Precisamos voltar a orar. O que tinha em Pentecostes? Espírito Santo. Será que a igreja hoje, ela não precisa mais do Espírito Santo? Será que nós não precisamos mais hoje da direção do Espírito Santo? Que Ele fale conosco, nos diga o que nós temos que fazer. Será que a gente avançou tanto, cresceu tanto, que nós não precisamos mais da orientação do Espírito Santo? Às vezes a gente se acha mesmo assim, muito autônomo, capazes, direcionados, sabemos todas as coisas, não vamos mais aos pés do Senhor para buscar orientação, não precisamos mais da ajuda. É que nem aquele cântico lá: quero ser como criança, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Acontece. A gente está numa pegada tão grande, tão exaustiva, fazendo tanta coisa, tanto ativismo, que a gente acha que não é mais dependente. Já alcançamos tanto, já crescemos tanto, já lemos tanto, já participamos tanto, que a gente não é mais dependente. Pentecostes, a igreja de Pentecostes tinha o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Interessante que quando você olha para a Bíblia, você vê Jesus Cristo, Ele testificando do Pai. A palavra menciona que Ele apareceu aos 12 anos de idade, no templo, discutindo com os mestres. E a gente só vai ver falar de Jesus aos 30 anos, quando Ele vem para o ministério. E vocês podem perguntar: esses 18 anos, esse intervalo de 18 anos, que não menciona sobre Cristo, o que aconteceu? Se você olhar para a palavra, Mateus 5, 6, 7, você vai ver que Jesus estava aprendendo do Pai. Se você olhar mais especificamente para João, capítulo 14, precisamente, você vai ver que o Espírito Santo, ele estava aprendendo do Pai. E muitas vezes você vai ver assim: pai, 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 pai. Ninguém fala pai, pai, se você não... Filho não fala tanto isso se ele não estiver próximo do pai. Por que ele menciona tanto a mãe? A proximidade dele com a mãe é maior. Mãe, mãe, mãe. Mãe, caí, doeu, machucou. Por que ele não menciona o pai? Porque ele está mais afastado do pai. Mas você olha para esse capítulo de João, você vê Jesus Cristo: pai, 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 pai. Então, os 18 anos que não aparecem na Bíblia, ele estava aprendendo do pai, testificando do pai a partir daí. E quando Jesus, ele assunta aos céus, quem vem testificar dele agora? Espírito Santo. Mencionar as obras que ele fez, que ele continua fazendo, até que ele volte.
e leve à igreja. Quem está hoje para conversar conosco? O Espírito Santo. Mas é uma pessoa que nós pouco lembramos dela. Amém? Essa água aqui, posso beber? Amém? Isso, queridos, é algo muito maravilhoso. Uma outra coisa interessante também. Nós não encontramos no Espírito Santo a figura de um juiz. Eu sei que temos advogado aqui, mas encontramos a pessoa de um advogado, não para acusação, mas para defesa. Por que a gente não menciona tanto esse Paráclitos? Por que a gente não busca tanto para nos defender de tantas coisas? Daquilo que nós não conseguimos avançar a fazer, para Ele nos entender de fato, nas nossas fraquezas e limitações. Porque Ele não vai nos acusar, Ele não é um advogado de acusação, mas de defesa. Ele não é um juiz. Aleluia. Encontramos na Bíblia a ira de Deus com o pecador, mas não encontramos a ira do Espírito Santo, nosso Consolador. Você não vai ver na palavra o Espírito Santo agindo como se fosse irado, mas um ser que te consola, um ser que vai te entender, vai te direcionar. Não durmam, nós já estamos indo para a ceia, fiquem atentos. O Espírito Santo não deixa a gente dormir, amém? O Espírito Santo, ele nos acorda, né, Maurinho? Não durmam. Uma outra coisa, milagres, Espírito Santo, que tinha em Pentecoste, tinha milagres, através do Espírito Santo, tinha libertação, tinha salvação, aleluia. A gente vê muitos milagres acontecendo naquela época, a partir do Pentecoste, naqueles dias. Curas, libertação, salvação, a igreja realmente invadindo, né, as cidades, invadindo as nações. Aleluia. A presença do Espírito Santo em Pentecoste leva a igreja para as ruas. Ela vai para fora do salão e para fora do templo. Lembra que quando eles são cheios do Espírito Santo, e a palavra diz que veio sobre eles fogo, como língua de fogo, caiu sobre cada um deles. Fogo, queridos, significa purificação de obras mortas. Aquilo que não serve para Deus em nós, vai sendo lambido, vai sendo queimado, vai sendo destruído. Quando nós sairmos para as ruas, para os becos, para os valados, nós estamos purificados de obras mortas, conceitos, preconceitos, manias que nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Só vai acontecer, só podemos ser realmente direcionados se a gente entender dessa forma, nos entregar dessa forma, para que quando chegar em algum determinado lugar, realmente ele haja com a graça dele. Aleluia. Um exemplo disso, por exemplo, a igreja de Atos tinha lá no início 120 pessoas. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, esse número aumentou mais 3.000 pessoas. Depois eles começaram a entender esse propósito, esse número aumentou mais 5.000 pessoas. Quem não gostaria que a CB Paz tivesse isso? Somos 300, 400 pessoas, 500 pessoas. Imagina se de repente nós tivéssemos que ampliar isso aqui, comprar esse trem lá para baixo, tudo.
3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. É muito interessante. Quando nós estivemos lá em 2013 em Santarém, estava num congresso lá em Santarém, quando tocou aquela música lá esqueço o nome dele, uma que fala sobre o Espírito Santo. Queridos, nós tínhamos ali catalogado, existia catalogado lá no congresso 10.000 pessoas. Naquele espaço lá. Quando esse irmão subiu lá para cantar, 10.000 pessoas, sem que o pregador dissesse assim, olha, se ajoelhe, se quebrante, chore, faça alguma coisa. Não, quando começou a tocar, 10.000 pessoas de joelhos, naquele salão. Mover do Espírito Santo de Deus, ação do Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. Deixar que Ele haja para que a gente realmente seja alcançado. E para nós finalizarmos, eu quero que você abra comigo Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. A palavra do Senhor diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fois chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Eu quero chamar o grupo de louvor para a gente estar dando seguimento. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Nós, Igreja do Senhor, ou a Igreja de Pentecoste, ela é uma unidade. Ela não é um grupo de indivíduos andando para lá, andando para cá. Nós somos uma unidade, Nós somos um. O que isso significa? Se eu quebro ou se eu perco esse meu dedo, o meu corpo sofre. Sim ou não? Se eu sou machucado, o meu corpo sofre. Não há em nós, igreja de Pentecoste, realmente agendas diferentes. Nós não somos indivíduos perambulando de um lugar para o outro. Somos um. Não há na igreja de Pentecoste clamores diferentes. É apenas um clamor, é apenas uma agenda, não tem diferente. Não tem como eu servir o mesmo Senhor e ter agenda diferente, clamor diferente. Porque o Senhor que eu sirvo é o mesmo que você serve. Amém? Ou o Senhor que você serve é o mesmo que eu sirvo. Deixa eu repetir para você, há um só corpo, não tem vários corpos. E um só Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, e há também um só Deus e Pai de todos. Não tem vários deuses, não tem vários pais, temos apenas um Pai. Temos apenas uma fé, temos apenas um batismo. Não temos clamores diferentes, não temos agenda diferente. Temos uma só agenda, um só clamor. E assim nós vamos poder glorificar o Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar um louvor.
Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito. O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha
Levanta a tua voz, igreja. Clama ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Clama ao Senhor, clama ao Espírito Santo, para que Ele venha sobre você, para que Ele venha sobre você. Clama, que Ele te responde, clama que Ele te responde. Queira o que tinha naqueles dias em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aquele povo que estava ali. Queira isso para você, receba isso para você. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu santo nome, Pai. Santo Senhor, Pai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Derrama autoridade, derrama poder sobre as nossas vidas. Derrama unção sobre nós. Nos capacite, nos habilite para a tua obra, Senhor, quando sairmos desse lugar, Senhor. Vem sobre as nossas casas. Vem sobre as nossas famílias. Vem sobre aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Vem sobre os nossos amigos. Vem sobre os nossos vizinhos. Vem sobre os nossos colegas de trabalho. Vem, Espírito Santo. Nós te queremos aqui, nós te queremos em nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Desce nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Manifesta o teu poder nesse lugar, nos unge. Faz um movimento nesse lugar. Tira todas as mazelas que existem em nós. Tira todas as mazelas que existem em nós. Tira todos os pecados que existem em nós. Tira toda a incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, glórias ao teu santo nome. Nós te desejamos, Pai Santo querido. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Ser propício a nós, Senhor. Não olha, Senhor Deus, Pai Santo querido, para as nossas transgressões, iniquidades, nossos pecados, mas olha para o sangue derramado na cruz do Calvário, porque o Senhor veio para testificar dos feitos de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte, do seu sangue derramado, da sua ressurreição, e que Ele prometeu buscar a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, se for o nosso dia hoje, estejamos preparados, ó Deus, para subir, Senhor. Estejamos prontos, Espírito Santo de Deus. Toque em nós, Senhor. Toque nessas crianças, Pai, que subiram para suas escolinhas. Enche elas do teu poder, enche elas da tua unção. Toca nos adolescentes que subiram para suas escolas. Capacita, habilita esses adolescentes, Pai. Toca nos jovens, Pai Santo querido, Deus. Que sejam ousados, que sejam intrépidos, Pai Santo, que saiam, Senhor Deus, por essa cidade, por esses becos, por esses valados, por essas ruas, a tempo e fora de tempo, Espírito Santo de Deus. Nos capacite, nos habilite, Senhor. Ser conosco, Senhor Deus, a cada momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.